Olá, seja bem-vindo a mais um devocional. Quero te convidar para começar a seguir esse canal, curtir esse vídeo e também no final dele, se fizer sentido para você, compartilhe aí com mais mulheres para que nós possamos ser abençoadas e abençoar a outras. Vamos então para os Salmos de número 111 a 120. Vamos meditar em alguns textos que o Senhor compartilhou ao nosso coração com o tema A Verdadeira Inteligência. Nós estamos aí em um tempo onde se fala muito de inteligência emocional, se fala muito no contexto empresarial, preparatório para a profissão, e em muitos campos se fala muito sobre isso, né? A neurociência trouxe também um novo conceito sobre plasticidade, né, do nosso cérebro, sobre podermos trabalhar isso desde crianças, mudar algumas coisas que antigamente se achava que não poderia ser mudada. Mas então eu quero voltar hoje tudo isso para um conhecimento que é desde sempre. Eu, como estudante, né, estou agora estudando aí, estou bem feliz por isso, o curso de psicologia. A gente escuta muito sobre essas coisas, mas sabe, eu sempre me volto para o Senhor. E se você me acompanha nas redes sociais, no Instagram, você vai ver que em algum momento ou outro eu compartilho coisas que eu aprendo cientificamente falando, mas que a palavra já me ensinou há muito tempo. Então a verdadeira inteligência é isso que eu tenho como primícia, não descredibilizando os outros estudos, porque isso tudo nos ajuda, mas a palavra, ela tem para nós a verdadeira inteligência, a essência original da inteligência, vem daquele que criou todas as coisas. Ele criou e ele é a própria inteligência e ele é o nosso Deus, o nosso Pai. E aqui nós vamos ser inspiradas por muitos textos que falam sobre isso e que também falam a respeito de uma palavra-chave que nos faz sermos pessoas equilibradas, conscientes e também que desenvolvem essa inteligência que Deus deu a cada um de nós, que é o temor do Senhor. Aqui em Salmo 111, no verso 10, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o procedente e o primordial, o pré-requisito antes de qualquer outra coisa, bom para o entendimento, tem todos os que lhe obedecem. Um bom entendimento tem todos os que obedecem ao Senhor, e o seu louvor permanecerá para sempre. Aleluia! Então, muitas pessoas, e nós realmente buscamos sabedoria. Vemos tantas frases de efeito, pequenos provérbios ou salmos que ditos de sabedoria, que a gente é tão inspirado, tão regulado, tão direcionado a sermos pessoas melhores, com melhores atitudes, melhores escolhas. Mas sabe, eu quero hoje falar para você o que o salmista disse aqui, que é muito sério. O temor do Senhor, o considerar a palavra de Deus e aquilo que Ele diz, é o princípio, é o começo, é a sustentação de toda a nossa inteligência e sabedoria. E eu quero ler com você aqui no dicionário online o que significa temor a Deus. Não se refere a um medo, no sentido de pavor, mas sim a um profundo respeito, reverência e admiração por Ele. É um sentimento que leva à submissão à vontade de Deus, à obediência aos seus mandamentos e à busca por uma vida de santidade. Se você deseja ser uma pessoa sábia, de boas escolhas, assim como eu desejo, está aqui o segredo. Não ter medo de Deus, mas ter um profundo respeito a ponto de nos submetermos à sua orientação, à sua vontade em obediência. Amém? Aqui o salmista já nos deu esse alerta. Quer ser sábio? Tema a Deus. Submeta-se à sua palavra e você será uma pessoa sábia, de boas escolhas. Aleluia! Então, o temor a Deus, ele é muito diferente de medo. Muitas pessoas usam essa palavra e, de fato, no português nosso, ela dá essa ideia, ela tem essa significância de medo de algo. Mas o temor de Deus, ele não é ter medo, porque Deus desejou se revelar ao homem. Deus desejou se relacionar com o homem. E qual é o relacionamento que dá certo, que tem por base o medo? O medo é das 5 emoções primárias, né, e necessárias
para nós seres humanos. Muitos de nós na fé, a gente fala muito contra o medo, porque realmente, se a gente quer andar em fé, o medo é um inimigo. Mas, no que se refere a viver a vida, o medo também é um aliado para que a gente não se atire de um penhasco, para que a gente não coloque a mão no fogo até queimar. A gente sente medo para que a gente não se exponha a um animal feroz que vai nos atacar. Então, esse medo também é um componente, se eu posso chamar assim, de proteção que Deus nos equipou. Mas ele não tem nada a ver com o temor de um relacionamento com respeito. Né? Muitos relacionamentos, né, se deram por base o medo, por pessoas que não tinham o conhecimento de que amar e educar, a verdadeira autoridade, ela não depende de medo. Ela é um posicionamento constante, contínuo e de segurança. A autoridade é muito diferente de grito. Se você é mãe, você sabe. Às vezes não é a gente se descontrola com os nossos filhos e aí dá um grito e acha que aquele grito vai resolver. Mas faça um teste. Fale olhando nos olhos com autoridade em vez de gritar. E você vai ver que o resultado será muito melhor do que o de descontrole. Então a gente sabe que em Deus o relacionamento não é baseado por medo. Ele é baseado por fé. E fé é confiança. Fé é ver além. Fé é poder se achegar com ousadia, como fala o texto. É que nós não venhamos a nos relacionar com medo, se esquivar de Deus. Porque se Deus desejou se aproximar de nós, como que a gente vai nos aproximar dele com medo? Mas devemos sim nos aproximar dele com temor, com respeito, com submissão àquilo que ele fala. Amém? Eu quero ler com você também a respeito de Salmo 115, 1 ao 7, que vai falar também um pouco mais sobre a inteligência que temos no Senhor. 115, do 1 ao 7. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque as nações dirão, onde está o seu Deus? Mas nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das suas mãos. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem som e nem som algum sai da sua garganta. Esses aqui, queridos, são ídolos do mundo, são outros objetos de adoração, são outros objetos em que homens e mulheres colocam a sua confiança. Estes não podem responder, não podem falar, não podem corresponder a essa fé. Mas sabe, o nosso Deus, ele é aquele que por amor à sua benignidade e à sua verdade, nós podemos nos achegar a ele e sermos sábios, sermos prudentes, porque ele fez tudo como lhe apraz. Sabe, nós que escolhemos confiar a esse Deus, nós não estamos confiando em algo que não se pode depositar uma confiança, uma fidelidade. Deus é fiel. E nós somos inteligentes, mulheres, porque escolhemos confiar em Deus, escolhemos nos submeter à sua vontade. Amém? E o verso 9 diz: Israel, confia no Senhor, ele é o teu auxílio e escudo. Inteligência é confiar no Senhor, receber o seu auxílio e receber a sua proteção como um escudo. Aqui o salmista está falando sobre Israel, mas nós sabemos que hoje nós somos o povo de Deus. Amém? E como povo de Deus, como mulheres destemidas do Senhor, podemos nos apoiar na sua proteção, nos apoiar no seu auxílio. Vale a pena seguir a palavra de Deus, porque nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da palavra de Deus e nela está a nossa verdadeira inteligência. Aqueles que seguem, que amam a palavra de Deus e a praticam, esses são verdadeiramente inteligentes. Esses são aqueles que vão ter escolhas sábias, que vão proteger as suas emoções, os seus sentimentos e regular eles pela palavra de Deus. Não existe nada mais perfeito para cada uma de nós do que a palavra de Deus.
E por isso, nós que somos mulheres inteligentes, podemos nos apegar à palavra de Deus, porque ela tem tudo que nós precisamos. E amar a palavra de Deus nos traz muitos benefícios. Aqui em Salmo 119, no verso 111, a palavra de Deus, ela é a alegria em nós. Olha o que diz o texto. Tenho tomado teus testemunhos por herança para sempre, pois são a alegria do meu coração. A palavra de Deus também é a restauração e a recriação em nós. No verso 117, sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me recriarei nos teus estatutos. Aleluia! A palavra de Deus pode recriar, querida, sonhos, pode recriar em nós aquilo que em algum momento foi perdido, foi nos roubado. A palavra de Deus, ela tem esse poder. A palavra de Deus também é a nossa inteligência. Salmos 119, 125. Sou teu servo, dá-me inteligência, discernimento e compreensão para entender, discernir os teus testemunhos. A palavra de Deus é inteligência, o salmista pediu essa inteligência. Isso significa Deus pode nos dar. A palavra de Deus, ela é valiosa para nós. Muitas pessoas pagam muito dinheiro por coisas que são valiosas e se pode comprar. Mas a palavra de Deus, ela não se pode comprar, mas ela é muito valiosa e ela foi nos dada por herança. No verso 127, pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. Você tem amado o Senhor mais do que as coisas desse mundo, mais do que os seus bens? O salmista entendeu que o seu verdadeiro tesouro estava na palavra de Deus e ele amou a palavra de Deus como mais valiosa do que o próprio ouro. No verso 129, a palavra de Deus, ela é maravilhosa para nós. Teus testemunhos são maravilhosos, excedendo em muito qualquer coisa concebida pelo homem. Por isso, minha alma os guarda, ouvindo, recebendo, amando e obedecendo. Aleluia! E no 130, a palavra de Deus é entendimento e sabedoria para nós. A exposição das tuas palavras dá luz e entendimento, discernimento e compreensão aos simples. Aleluia! Sabe, o mais simples, talvez você teve condições de estudar, de se preparar, você teve condições de ser uma pessoa com mais uma bagagem, um repertório maior de conhecimento. Ou talvez você mal terminou o seu colegial e não pôde mais se dedicar a estudos, enfim, se envolveu com outras coisas, mas a palavra de Deus está dizendo que ela é até para os simples. Ela é a inteligência em manifestação, ela se revela, ela se mostra para cada um de nós, até para o mais simples. Amém? Então que você possa ser cheia dessa inteligência, a verdadeira, a primária, a fundamental, que é a inteligência segundo Deus. Ela está disponível para todas nós, para nos habilitar, para nos capacitar para tudo aquilo que a gente precisa fazer, desenvolver, comunicar. A inteligência de Deus sobre nós é suficiente. Amém? Que você seja abençoado na prática dessa palavra. Compartilhe esse vídeo. Um beijo e até o próximo devocional.